Olá pessoal dos segundos anos ABC, hoje vamos estudar a combinação simples. Ela é diferente do arranjo simples. Se você percebeu no vídeo anterior, o arranjo simples você conta os agrupamentos com elementos repetidos. Na combinação simples você não vai contar os repetidos, tá bom? E para ilustrar essa situação eu trouxe um exemplo aqui, alguns exemplos. O exemplo 1 diz o seguinte, ó. Uma pequena empresa sorteará 4 ingressos para o cinema entre os seus 6 funcionários. De quantas maneiras o resultado desse sorteio pode ocorrer? Bom, por que isso aqui é uma combinação? É bem simples de perceber. Eu tenho 6 funcionários. Eu vou sortear 4 ingressos. Então vão ser 4 pessoas contempladas. Vamos supor que ganhe nesse sorteio a Ana, a Bia, o Carlos e o Dante. Essa foi a ordem do sorteio. Mas se o sorteio tivesse sido nessa ordem aqui, ó, Bia, Dante, Ana e Carlos. É a mesma coisa. São as mesmas pessoas. As mesmas pessoas vão para o cinema. Então, o agrupamento Ana, Bia, Carlos e Dante é a mesma coisa de Bia, Dante, Ana e Carlos. São as mesmas pessoas que ganharam os ingressos para o cinema. Então, eu não vou contar os repetidos, tá bom? Essa é a principal diferença da combinação simples para o arranjo simples. Na combinação simples, você não vai contar os repetidos. E nós vamos aprender a como contar tirando os repetidos. Então, o primeiro passo, eu vou resolver primeiro pelo princípio fundamental da contagem, né? Sem a formulazinha. Pelo princípio fundamental da contagem. Como é que a gente vai fazer o seguinte? Ó? Como é que a gente vai fazer aqui? Perceba, são 4 ingressos, né? Então vamos fazer assim. Primeiro ingresso. Primeiro ingresso. São quantas pessoas que vão concorrer para o primeiro ingresso? 6 pessoas. Quem ganhou o ingresso não volta para o sorteio do segundo. Você sabe disso, né? O segundo ingresso. Vão ser quantas pessoas concorrendo? Vão ser 5 pessoas. Porque quem ganha, não vai voltar a concorrer. O terceiro ingresso. Vão ser quantas pessoas? Vão ser 4 pessoas concorrendo. E por fim, o quarto ingresso. Eu teria apenas 3 pessoas concorrendo. Então, o total de possibilidades, pelo princípio fundamental da contagem, como é que fica? Você já sabe que fica assim, né? Só multiplicar o total de possibilidades em cada escolha, né? Em cada ingresso. Vai ficar o seguinte, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que vai ser igual. Quando eu faço 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dá 360 possibilidades. Mas lembrem-se que fazendo desse jeito eu estou contando os repetidos, eu estou contando agrupamentos do tipo Ana, Bia, Carlos e Dante. Estou contando Bia, Dante, Ana e Carlos. É a mesma coisa, estou contando a mesma coisa várias vezes. Como é que a gente vai fazer esse desconto? É bem simples. De quantas maneiras você pode organizar essas 4 pessoas? Vou fazer até a pergunta. De quantas maneiras podemos organizar as 4 pessoas vencedoras? Bom, olha só para as pessoas que ganharam, né? Os agrupamentos que ganharam. São só com 4 pessoas, né? E você tem 4 pessoas para organizar. Você vai usar o mesmo princípio fundamental da contagem. Então vai ficar o seguinte, ó. São 4 pessoas, eu posso organizar da seguinte forma. 4 vezes 3 vezes 2
vezes 1. Estamos organizando ela numa fila de 4 pessoas. Quando eu faço o produto, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. 24 maneiras, né? Maneiras. Isso é justamente o número de coisas, de agrupamentos repetidos que tem dentro do 360. Então, para tirar os repetidos, eu vou dividir 360 possibilidades para as 24 maneiras repetidas que eu contei, que estão contidas dentro do 360. Então, excluindo os agrupamentos repetidos, temos. Eu posso, lembrando, eu tenho 360 possibilidades, mas eu estou contando os repetidos. E eu sei que cada agrupamento se repete 24 vezes. Então, é só dividir 360 dividido para 24. 360 dividido para 24. Eu vou ter a resposta definitiva. Quando eu faço a divisão de 360 para 24, 15 maneiras de ocorrer o sorteio. Pronto, tá feito. Você viu que eu faço em 2 etapas. Eu calculo tudo, e nesse tudo eu estou contando os repetidos. Depois eu tenho que tirar o desconto dos repetidos. Aí você pega um agrupamento repetido e organiza ele numa fila, fazendo o cálculo. E depois só dividir um pela outra. Isso se a gente for resolver usando o princípio fundamental da contagem. Mas se eu quiser usar essa formulazinha aqui, ó, essa formulazinha aqui, não tem problema. Você vê que são a mesma coisa, né? O princípio fundamental da contagem usa dessa forma aqui. Eu vou usar dessa forma aqui, tá bom? É a mesma coisa. Lembrando que N é o total de elementos, P é de como você escolhe, se é de 4 em 4, de 2 em 2, de 3 em 3, etc. Nesse caso aqui, eu tenho 6 funcionários e eu vou escolher eles de 4 em 4, né? São 4 ingressos que você sorteia. Então, usando a fórmula, vai ficar o seguinte, ó. Usando a fórmula. Quem é o valor de N? O valor de N são 6 funcionários. N igual a 6. Quem é o valor de P? São 4 ingressos, você vai escolher 4. Esse é o valor de P. P igual a 4. Bom, e como é a formulazinha da combinação simples? Eu vou colocar ela aqui mais uma vez. A gente vai usar ela agora. Combinação, o C, de N elementos escolhidos de P em P. Isso é igual. Isso vai ser igual a N fatorial sobre N menos P, entre parênteses, né? Fatorial. Até aqui a fórmulazinha do arranjo. Só porque eu tenho que descontar os repetidos. Os repetidos são P fatorial. Pronto. Essa é a fórmulazinha da combinação simples. É só substituir aqui. Quando eu substituo, vai ficar o seguinte, ó. Combinação de 6 elementos escolhidos de 4 em 4 é igual. Vai ficar o seguinte, ó. O N é 6, vai ficar 6 fatorial sobre, entre parênteses, 6 menos 4, fecha parênteses, fatorial, vezes o P fatorial. O P é 4, vezes 4 fatorial. Pronto. Fica assim. Eu posso fazer o cálculo do lado, vou fazer do lado, tá bom? Então vai ficar o seguinte, ó. Quem é o 6 fatorial? Você já sabe que o 6 fatorial
é o seguinte, ó. É o 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu vou desenvolver até o 4 fatorial, porque aqui embaixo tem o 4 fatorial. Eu vou cortar o 4 fatorial com 4 fatorial, tá bom? Então vai ficar o seguinte, fazendo, ó, 6 menos 4, entre parênteses, 6 menos 4 vai ficar 2 fatorial, vezes 4 fatorial. Repetir aqui de novo. Aí, como eu falei para vocês, ó, eu desenvolvi o 6 até chegar no 4. Eu vou cortar o 4 com 4 fatorial. Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar simplesmente 6 vezes 5, porque eu cortei o 4 fatorial, sobre, e quanto é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1. E você sabe quanto é 2 vezes 1, sabe? Claro que sabe. Assim como sabe quanto é 6 vezes 5. Vai ficar o seguinte. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2. 30 dividido para 2, 15. 15 moedas. Pronto. Você vê que dá o mesmo valor daqui, claro, né? A mesma coisa, só porque feito de formas diferentes. Um eu usei a fórmula, no outro eu só usei o princípio fundamental da contagem. Você vê que dá 15, né? Contas bem simples. O próximo exemplo vai nessa mesma linha aqui, ó. Vamos subir o exemplo aqui. O exemplo 2. Vou baixar o exemplo 3 que eu não vou usar agora. Numa turma do segundo ano do ensino médio, há 20 alunos. Serão escolhidos entre eles 3 representantes de sala. De quantas maneiras podemos fazer essas escolhas? Do mesmo jeito do exemplo anterior. São 20 alunos, vou escolher 3. Se eu escolher Miguel, Gustavo e Ana, você tem que concordar comigo que é a mesma coisa de escolher Ana, Miguel e Gustavo. Eu não vou ter esses repetidos, né? Você vê que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, isso é uma combinação simples. Tanto faz escolher Miguel, Gustavo, Ana, como Ana, Miguel, Gustavo, Gustavo, Ana, Miguel. É a mesma coisa, são os repetidos. Então, primeiro passo, eu vou calcular todas as possibilidades, incluindo os repetidos, claro, né? No caso, é pelo princípio, né? Fundamental da contagem. Bom, eu tenho 20 alunos, tenho que escolher 3. Primeira escolha. Eu tenho 20 alunos para escolher. Na segunda escolha, se eu escolhi um, eu não vou escolher de novo, né? Então, na segunda escolha, são 19 alunos. E na terceira escolha, são 18 alunos. De quantas maneiras a gente pode organizar, pode escolher esses alunos? Bom, contando os repetidos, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 igual. Quando a gente faz 20 vezes 19 vezes 18, dá 6.840. Mas lembre que nessas possibilidades estão incluídos os repetidos, tá bom? Eu não quero contar os repetidos. Então, como é que a gente faz agora? Simplesmente, de quantas formas podemos organizar os alunos escolhidos? De quantas maneiras você pode organizar os 3, né? Os 3 alunos escolhidos. Você escolheu Miguel, Ana e Gustavo. Como você pode organizar esses 3? Bom, simples. Colocando os 3 numa fila, vai ficar simplesmente o seguinte, ó. 3 vezes 2
vezes 1, que dá 6. Então, cada agrupamento, ele se repete 6 vezes, cada agrupamento de 3 alunos que você escolhe entre os 20. Então, excluindo os agrupamentos repetidos, temos. É só dividir 6.840 para 6. Então vai ficar o seguinte, ó. Quando eu faço a divisão de 6.840 dividido para 6, isso é igual a 1.140 possibilidades. Pronto. Então, de 20 alunos, e eu vou escolher 3 representantes, eu tenho 1.140 possibilidades, porque eu já escolhi os repetidos, que eu não vou contar. Então, está feito. Isso é usando o princípio fundamental da contagem. Ah, mas eu quero usar a fórmula. Tudo bem. Usando a fórmula. Mesma coisa. Usando a fórmula. Subir aqui um pouco. Bom, quem seria o valor de N? N é o total de alunos. N. Eu tenho quantos alunos? Tenho 20. Vamos escolher os 20 alunos em agrupamentos de quantos? De 3. Então, o valor de P é 3. Eu vou escolher de 3 em 3. Igual a 3. Pronto. Qual é a formulazinha da combinação simples? Eu vou colocar aqui, ó. Combinação simples de N elementos escolhidos de P em P é igual a N fatorial sobre, entre parênteses, né? N menos P fatorial. Até aqui é igualzinho a fórmula do arranjo, mas tem um outro valor, que é o P fatorial, que é para excluir os repetidos. Quando eu substituo, vai ficar o seguinte. O valor de N vai ficar 20 fatorial sobre, fazendo o seguinte agora embaixo, ó, 20 menos 3, que é o valor de P fatorial, vezes 3 fatorial, igual. Vou desenvolver o 20 até chegar no 17. Por quê? Porque quando eu fizer 20 menos 3, vai ficar 17 fatorial. Então, já vou eliminar eles. Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial sobre 20 menos 3 dá 17 fatorial vezes 3 fatorial. Ó, o 17 fatorial eu posso cortar com esse 17 fatorial, tá bom? Então vai ficar em cima, vai ficar simplesmente o seguinte, ó, fazendo bem devagarinho o cálculo, ó. Vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 sobre, eu cortei o 17 com esse 17, vai ficar o 3 fatorial. 3 fatorial, você sabe que é 3 vezes 2 vezes 1 igual. Quando eu faço 20 vezes 19 vezes 18, dá 6.840. Quando eu faço 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. E quando eu divido um pelo outro, você já sabe a resposta? Dá 1.140. Pronto. Você vê que dá o mesmo valorzinho aqui, ó. 1.140 possibilidades, né? De escolhas. E o último exemplo, o exemplo 3, deixa eu subir ele, tá aqui ele, ó. Da mesma maneira. Uma fábrica dispõe de 5 vagas para gerente. Para estas, se candidataram 12 funcionários. De quantas maneiras esses 5 gerentes podem ser escolhidos? É do mesmo jeito. Eu tenho 5 gerentes.
Se você escolher Ana, Bia, Carlos, Hugo e Miguel, são 5 gerentes. É a mesma coisa de escolher Miguel, Carlos, Ana, Bia e Hugo. É a mesma coisa. Então eu não vou contar os repetidos, eu tenho que escolher os repetidos. Mas eu vou contar todas as possibilidades. Então vamos fazer o seguinte, ó. Pelo princípio fundamental da contagem. O que nós temos aqui? Eu tenho que fazer 5 escolhas, né? Primeira escolha. Eu tenho quantos funcionários para escolher? Eu tenho 12 opções, são 12 funcionários. Né? 12 funcionários. Então, 12 opções. A segunda escolha, que é o segundo gerente. Vão ser 11 opções. 11 opções. A terceira escolha vão ser 10 opções. A quarta escolha, eu vou ter 9 opções de funcionários. E por fim, a quinta e última escolha, eu vou ter 8 opções de funcionários. De quantas maneiras essas escolhas podem ser feitas? Pelo princípio fundamental da contagem, é só você multiplicar. Os fatores são em cada opção, o número de cada opção. Então vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. O produto que você tem de cada opção, né? Quando eu faço 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, dá 95.040. Mas lembrem-se, estão contados os repetidos aqui. Eu não vou contar os repetidos, porque é a mesma coisa, né? Óbvio, nesse contexto aqui. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar os escolhidos numa fila. Vamos organizar os escolhidos. Organizando o grupo escolhido. Temos. Bom, são 5 pessoas escolhidas. De quantas maneiras a gente pode organizá-las? Simplesmente fazendo o 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual. Quando eu faço 5 fatorial, que é esse valor aí, dá 120. Então, cada agrupamento de 5 pessoas se repete 120 vezes. Então, excluindo os repetidos, temos, é só dividir 95.040 para 120. Aí você exclui os repetidos. Vai ficar o seguinte, ó. 95.040 dividido para 120. Quando eu faço a divisão de 95.040 para 120, dá 792. Pronto, essa é a resposta. Então, eu posso escolher de 792 maneiras os 5 gerentes, tá bom? Mas eu quero usar a fórmula, tudo bem. Usando a fórmula, como é que vai ficar? Bom, quem é o valor de N? N é o total de funcionários. N é 20. Vamos escolher eles de quanto em quanto? De 5. Então, esse 5 é o valor de P. P igual a 5. É só substituir na fórmula de
combinação simples. Então, vai ficar o seguinte, ó. Combinação de n elementos tomados tipo em P é igual. Vai ficar n fatorial sobre n menos p, entre parênteses, fatorial, vezes p fatorial. E isso é igual, substituindo, errando aqui, ó, não posso errar aqui. Substituindo na formulazinha, vai ficar o seguinte, ó. Combinação de 12 escolhidos de 5 em 5 é igual 12 fatorial sobre, entre parênteses, 12 menos 5, fecha parênteses, fatorial, vezes o 5 fatorial. E isso é igual. Eu vou desenvolver o 12 até chegar no 7, porque 12 menos 5 é 7, tá bom? Então eu vou desenvolver o 12 fatorial até chegar no 7 fatorial. Vai ficar o seguinte, ó. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes o 7 fatorial sobre 12 menos 5, 7 fatorial, vezes o 5 fatorial, que eu vou repetir aqui. Eu vou cortar o 7 fatorial sobre o 7 fatorial. Você pode cortar. Então, quando eu corto, vai ficar simplesmente em cima 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Dividido 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu faço esse produto aqui em cima, de 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, a gente já sabe a resposta. Tá aqui, ó, 95.040. Quando eu faço 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, já tenho aqui, ó, é o 120. 120. E quando eu divido um pelo outro, já sabemos a resposta também, dá 792. Pronto. Você vê que dá a mesma resposta aqui, porque é a mesma maneira de resolver. O que muda é como você resolve, mas é a mesma coisa, tá bom? Hoje a aula foi um pouco mais longa, mas eu espero que vocês tenham compreendido bem a diferença entre arranjo e combinação simples. E como resolver as combinações simples. Pessoal, bons estudos e até a próxima.